emissão em caráter experimental, direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve a rádio. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. A Rádio Paulo Freire inicia a emissão em caráter experimental, direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve a rádio. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. De segunda a sexta, ao meio-dia, a Rádio Paulo Freire transmite em caráter experimental. Toda segunda tem Descomplica Dados, caderno de cinema e roda de conversa. Terça tem Cuscuz com Quê? E Sessão Kids. Quarta, Repórter Aprendiz e Saúde é o tema. Quinta, Codinome Resistência. E sexta, Ecoideia. Em breve, estreia a programação com os projetos selecionados em nossa chamada pública. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Oi, pessoal, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Quem está falando é a professora Cristina Teixeira. Eu queria convidar vocês para participar essa semana do segundo GED, segunda jornada de estudos do documentário, que acontece de terça-feira a sexta-feira dessa semana, ou seja, de 26 a 29 de março, na UFPE. Mais especificamente, a programação vai estar rolando nos mini auditórios do Centro de Artes e Comunicação, do CAC, e também no auditório do Centro de Educação, do CE. Vai ter também atividade no auditório do Programa de Pós-Graduação em Comunicação do CAC. Toda a programação está disponível no Facebook, as inscrições são gratuitas, vocês só precisam preencher lá um formuláriozinho. É uma programação muito interessante em torno do tema Arquivo, Memória e Ditadura, a resistência das imagens. Então, a gente vai ter mesa redonda, palestra, minicurso e mostra, filmes sobre a temática. Então, estão todos convidados, anotem aí, de 26 a 29 de março. Eu vou também dar mais informações para vocês ao longo da programação aqui na Paulo Freire. Eu vou soltando um pouco o que é que a gente vai ter mais detalhadamente dia a dia, tá certo? Um abração e eu espero vocês lá. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Entrevista. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Começa agora mais um programa da transmissão experimental da rádio que fazemos juntos e juntas. Eu sou Roberto Peixoto, estudante de jornalismo da UFPE, e convido você a ficar com a gente nessa próxima meia hora. Hoje vamos descobrir o que é a quarta revolução industrial, a também chamada Revolução 4.0. Conversaremos por quê, como e quando ela afetará nossas vidas e como o pensamento do educador, filósofo e pedagogo Paulo Freire nos auxilia a pensar esse processo. O que diria Paulo Freire sobre a Revolução 4.0? É esse justamente o tema do evento que o Instituto Futuro da UFPE promove amanhã, quinta-feira, 28 de março. O 9º Prospecta Recife acontece a partir das 4h30 no auditório 3 da Biblioteca Central da UFPE, aqui no campus Recife. Por isso, hoje vamos conversar com Maria de Jesus Brito Leite. Maria é professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE e coordenadora do Instituto Futuro. Ela vai contar para a gente o que une o pensamento freiriano com a quarta revolução industrial e como vai ser o evento que irá discutir isso. Boa tarde, Maria. É um prazer ter você aqui no programa. Prazer é todo meu. Então, para a gente começar logo essa conversa, eu queria que a senhora explicasse para a gente o que é a Revolução 4.0, o que é a quarta revolução industrial. Então, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque isso é um tema que requer, inclusive, um conhecimento multidisciplinar, mas eu vou tentar dizer da maneira que eu entendo. A Revolução 4.0 é assim denominada muito em cima da questão da automação, da inteligência artificial, da automação do trabalho, que incide imediatamente na forma como as pessoas vão estar sendo educadas, como elas vão estar sendo formadas. Então, tem uma relação muito forte com o trabalho, mas
também, evidentemente, imediatamente com as profissões, com a forma como as profissões vão estar funcionando a partir dessa dinâmica que já está aí, na verdade, né? Inteligência artificial, novos softwares, tudo isso tem feito se a gente pensar o que o celular fez nos últimos 10 anos, né, a gente está vendo como as coisas estão diferentes, né? Há muito pouco tempo atrás você não fotografava um documento, você tinha que levar numa gráfica para mandar escanear, para poder você ter um arquivo daquilo, e hoje em dia são coisas que você faz com muita rapidez. E isso incide na forma como a gente aprende, na forma como a gente trabalha, e tem um lado bom e tem um lado ruim disso também. A gente vai falar sobre isso. São coisas que a gente nem percebe que a gente está fazendo, né? O quão mudaram, né? A nossa percepção. E é um processo, então, que vai atingir muita gente, se não todo mundo, né? Todo mundo, com certeza. Com certeza. E justamente quem fala isso é o engenheiro economista alemão Klaus Martin Schwab. Ele afirma que estamos a bordo de uma revolução tecnológica que irá transformar fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em seu livro A Quarta Revolução Industrial, publicado em 2016, o pesquisador alerta que a escala, o alcance, a complexidade e a transformação desse processo será diferente do que qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Professora, a senhora concorda com isso? Parece algo muito radical, né? Mas é de fato. Se a gente pensar da forma, na rapidez como as novas tecnologias estão mudando nossa vida, sim. Né? Eu só tenho interrogações porque me parece que só fala do ponto de vista muito positivo, sem olhar consequências também negativas que possam acontecer, né? E falando justamente desses dois lados do processo, eu queria citar aqui um dado que em 2015 a Accenture, uma empresa irlandesa de consultoria de gestão, ela calculou que uma escala industrial da Revolução 4.0 poderá agregar 14 bilhões de dólares à economia mundial nos próximos 15 anos. Por outro lado, essa revolução poderá acabar com 5 milhões de vagas de trabalho nos 15 países mais industrializados do mundo, de acordo com o Fórum Econômico Mundial de 2017. Professora, então explica pra gente o que é que está por trás dessas perspectivas para o futuro da Revolução 4.0. Então, eu gostaria de falar, lembrando que a Universidade Federal de Pernambuco, o ano passado, em 2018, construiu um documento que se chama o FPE Futuro, que está à disposição, né, no site da universidade. Foi uma construção longa e discutida. Aconteceram muitos encontros discutindo a importância da gente ter que trabalhar imediatamente. Acho que a gente é importante estar se antecipando a essa discussão em relação ao futuro das profissões, né? Porque essa questão da automação do trabalho, essa questão das grandes possibilidades que as novas tecnologias podem trazer, ela também tem um componente ético, né? O Instituto Futuro, por exemplo, de 2017 para cá, tem discutido muito em cima do pensamento de um pensador italiano, que ele escreveu um livro onde ele diz que nós já somos funcionários da técnica. O que é que ele quer dizer com isso? Ele diz que o homem criou a técnica para que ela fosse um apoio à vida do ser humano, e que hoje em dia a gente ficou tão deslumbrado com a técnica que o nome dele é Humberto Galimberti, eu não lembrei logo na hora. Ele tem um livro que se chama Psique e Técnica. Então ele diz que houve um deslumbramento muito grande, logicamente que hoje em dia você não pode mais pensar em viver sem a técnica, nem acho que nós já temos, nem com essas todas que estão sendo oferecidas aí, mas que é preciso ter um cuidado, tem uma dimensão ética aí, tem uma série de fatores que precisam ser pensados, principalmente no âmbito da universidade, que é responsável pela formação das pessoas, né?
Então, essa preocupação em não haver um deslumbramento com isso e ter a técnica como, de fato, uma extensão, um apoio, é uma coisa muito importante, né? Isso, do ponto de vista ético, é muito importante. A outra questão é como, de fato, as novas tecnologias podem apoiar as formações. Eu vou falar mais na questão da formação, porque é o nosso maior interesse, que fez com que, inclusive, a gente criasse esse nono Prospecta lá no Instituto Futuro. Então, a preocupação é justamente no campo da ética. Tem professores aqui no Brasil que há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eles já falavam que nós já somos ciborgues, por exemplo. Ciborgues? Ciborgues. Justamente porque a gente está... são posições que às vezes parecem drásticas, né? Mas que era uma espécie de alerta que esse professor... Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mas por que ciborgues? Ciborgue, porque a gente fica tão dependente da técnica, fica tão envolvido com o poder que as novas tecnologias permitem, com a rapidez com que ela resolve coisas, que a gente se esquece que a gente tem uma alma, que a gente tem um espírito, que a gente é ser humano. Esse é um perigo, de fato, que a gente não pode estar negando, que realmente você consegue pensar em viver hoje sem um celular, sem um computador. É impossível, né? Faz parte da nossa realidade. Ainda mais quem trabalha com comunicação. Pois é. Mas, do mesmo jeito, a gente também precisa pensar de que maneira a gente mantém a dimensão humana boa, né? Porque nem tudo que é humano é bom, a gente sabe, né? Mas de que maneira a gente mantém isso ao mesmo tempo? E de que maneira isso fica marcado nas estruturas pedagógicas dos nossos cursos? Eu acho que isso é uma preocupação que é muito forte, inclusive no documento, o FPE Futuro é muito forte. Daí a preocupação do documento de ter como um dos nomes inspiradores Paulo Freire. E quem quiser acessar esse documento pode ver aonde? No site? Na página da UFPE, eu acho que você consegue com muita facilidade na Positiva, quando você entra na janela da Positiva, que é a Diretoria de Inovação. Sim, procurando então na internet facilmente você chega, né? Chega com facilidade. Então, a senhora falou sobre a questão da ética, eu queria tocar então no aspecto do coletivo e do pensamento que a gente tem, que a Revolução Tecnológica proporcionou a que a gente tenha pensado mais no individual do que no coletivo. A senhora concorda com isso? Inclusive, este é um dos eixos do evento do nono Prospecta, né? Isso, existem senões em relação a isso, né? Ao mesmo tempo que você reconhece que as coisas estão muito próximas de suas mãos, no dia a dia, no cotidiano, então faz com que você ache que individualmente você se resolve na vida e não precisa de outros, porque você tem tudo à mão, né? Por outro lado, também a gente não pode negar que as novas tecnologias ajudaram muito os meios de comunicação, fizeram com que as pessoas pudessem se falar com muito mais rapidez também, né? Esse, inclusive, eu penso que é um dos pontos, pelo que eu conheço de alguns escritos dele, do professor Chico Sabarreto, que foi a pessoa que a gente escolheu para ser o comentador do encontro de amanhã, porque ele tem essa compreensão de que a cidade está sendo movida também por uma facilidade em as pessoas marcarem encontros. Eu espero que eu não esteja desvirtuando o pensamento dele, mas é mais ou menos isso. Então acho que tem esses dois lados da história que a gente precisa discutir bem. Na verdade, a gente não tem certeza de tudo isso, são alertas, né, que a gente precisa discutir e ter muita firmeza para poder manter uma boa estrutura universitária, inclusive. Então, antes da gente entrar no intervalo, que a gente vai ter que fazer um intervalo rapidinho daqui a pouco, eu quero saber como é que o pensamento freiriano se relaciona com tudo isso que a gente está conversando aqui. Como é que o pensamento freiriano se relaciona com a Revolução 4.0?
Então, essa é a pergunta que a gente está fazendo à Cátedra Paulo Freire, né? Por que a gente fez essa pergunta à Cátedra Paulo Freire? Primeiro, porque ele é uma das referências do projeto UFPE Futuro. Segundo, porque ele revolucionou o ensino de uma forma muito, muito bonita, onde ele considerava os conhecimentos pré-existentes, que talvez seja uma forma da gente se precaver para não ser passado um rolo compressor em cima da vida das pessoas, do cotidiano. Já a gente volta falando mais um pouco sobre a Revolução 4.0 e o pensamento freiriano aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. São 12 horas e 16 minutos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Vamos ouvir Eliette Santiago, coordenadora da Cátedra Paulo Freire, que fala de sua relação com o patrono da educação no Brasil e sobre o pensamento freiriano. Eu fui aluna do professor Paulo Freire na PUC São Paulo, nos anos de 1980, quando fiz o mestrado na PUC São Paulo. Fui sua orientanda, né? E dessa relação foi ampliada, cresceu, né? E nós nos tornamos amigos, tá? Aliás, ele que me nomeou amiga. Paulo Freire é um pensador, né? Um pedagogo que ofereceu princípios fundantes de uma educação libertadora. Paulo Freire tem uma perspectiva relacional entre sujeitos e do sujeito com seu contexto. Portanto, o princípio freiriano básico nos leva a fazer leitura e leituras da realidade de forma permanente, através de diferentes ângulos, de diferentes instrumentos, diferentes meios, de modo que possa compreender essa realidade na sua dinâmica, né? Compreendendo-a, poder então tomar a posição face à realidade e fazer a intervenção. Eu diria que a contribuição para a gente hoje, né, é tomar Paulo Freire como uma possibilidade de leitura da realidade. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Estamos de volta na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje recebemos Maria de Jesus de Brito Leite, professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE e coordenadora do Instituto Futuro da UFPE também. O tema da nossa conversa é: o que diria Paulo Freire sobre a Revolução 4.0, a quarta Revolução Industrial? E eu queria lembrar que você pode também acompanhar essa discussão através das nossas redes sociais. É só acessar @Rádio Paulo Freire no Instagram e @Paulo Freire UFPE no Twitter. E no Facebook é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. E a gente lembra também que amanhã acontece na Universidade Federal de Pernambuco o 9º Prospecta, sobre a Revolução Digital nos últimos anos, a Revolução 4.0. O tema desta edição é o que diria Paulo Freire sobre a Revolução 4.0. O evento é promovido pelo Instituto Futuro da UFPE e será realizado a partir das 4h30, no auditório 3 da Biblioteca Central da UFPE, aqui no campus Recife. Professora, eu gostaria de retomar nossa conversa falando de uma coisa que a gente já comentou no começo do primeiro bloco do programa, que é um dos eixos que guiará o evento que o Instituto Futuro realiza, que é o questionamento de como garantir a permanência da consciência e da ética durante esse processo, durante essa revolução, que é um questionamento que Paulo Freire, com certeza, se ele pudesse opinar, ele abordaria sobre isso, não é verdade? Isso, com certeza. Então, eu não sei nem dizer se é um eixo, na verdade são perguntas que a gente sempre tem o hábito de fazer quando vai fazer os encontros do Instituto Futuro. Nós denominamos os encontros de prospecta justamente porque a gente entende que são prospecções, são inquirições sobre problemas que estão acontecendo. Rapidamente falando, o Instituto Futuro trabalha em 3 dimensões. Ele trabalha na dimensão de prospectar o que está acontecendo com o mundo lá fora, trabalha com o que está acontecendo com o Brasil, é uma outra dimensão, e a dimensão de prospectar o que está acontecendo na UFPE, o que a UFPE pensa a respeito dos problemas que estão postos aí no mundo. E, então, esse prospecto, o UFPE de amanhã, é justamente isso, discutindo essa questão da automação do trabalho, dessa revolução 4.0, de tentar entender que isso é
é uma grande tecnologia, mas que no fundo é uma técnica, né, e que o ser humano está acima disso tudo, né, e precisa estar, e que a universidade, como responsável pela formação de uma quantidade imensa de alunos e de tipos de profissões as mais diversas possíveis, precisa pensar de que maneira é que essa revolução como está sendo chamada, a rapidez como as novas tecnologias estão se ampliando, né, estão chegando em vários campos de atuação, como é que a gente recebe isso e como é que a gente está preparado tanto para acompanhar essas grandes mudanças que certamente vão acontecer, já estão acontecendo, mas também está preparado até para dizer não em algumas questões e considerar que a formação do ser humano é a dimensão mais importante dessa história. Formação. Daí a importância da gente discutir isso na universidade pública, né? A senhora comentou um pouco sobre isso. Na sua fala agora. Uma das questões mais revolucionárias do pensamento freiriano, ela está relacionada justamente aos saberes do dia a dia, né? É a identificação e a valorização da cultura e dos saberes das classes populares. E é a aposta em um conhecimento que se constrói junto, a partir de mecanismos de participação e reconhecimento do outro. E é esta orientação que é o tema da nossa rádio. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Por isso, a minha pergunta é a seguinte: como construímos juntos uma produção de conhecimentos frente a todas essas questões que a gente está comentando aqui, relacionadas ao avanço tecnológico, à Revolução 4.0? Essa é justamente a pergunta-chave da nossa prospecção amanhã, né? Nós temos a felicidade de termos uma cátedra que tem o nome de Paulo Freire, onde tem pesquisadores que conhecem a fundo o pensamento de Paulo Freire, e a nossa ideia no Instituto foi justamente pensar, então, se Paulo Freire é uma das referências do documento FPE Futuro, de que maneira é que essas pessoas que conhecem muito profundamente o pensamento de Paulo Freire, de que maneira que a gente pode conseguir fazer com que o pensamento de Paulo Freire venha a permear mudanças de currículos, modificações, né, nas estruturas de algumas profissões, sem essa perda de um conhecimento, de uma cultura, de uma forma de viver que precisa ser preservada também, né? Certo. Então eu espero que amanhã a gente consiga captar muito desses conhecimentos que Paulo Freire pode nos ajudar para o futuro da UFPE. E a gente também espera isso. Então, quem quiser saber mais informações sobre o evento amanhã, é só acessar aonde? Agora você me pegou. Eu não... É o Facebook É o Facebook do Instituto Futuro. Facebook do Instituto Futuro. Facebook.com/Instituto Futuro, né? Isso. E qual vai ser a programação amanhã? Quais são os convidados? Quais são as mesas? Os convidados nós teremos 3 professores que são pesquisadores da Cátedra Paulo Freire, que vão estar conversando conosco. A professora Eliette Santiago, que é a coordenadora da cátedra. O professor José Batista Neto, que é historiador e também é professor da pós-graduação em educação nossa aqui do UFPE, e também pesquisador da Cátedra Paulo Freire, e o professor Alexandre Magno, que é da Universidade da Paraíba e está fazendo pós-doc aqui em educação, e também é um grande conhecedor de Paulo Freire. Esses 3 serão os palestrantes. A gente sempre tem essa estrutura no Instituto Futuro de ter 3 palestrantes e um comentador que vai fazer uma síntese dessa discussão toda, vai dizer o que acha a respeito e abrir para a plateia. Esse comentador de amanhã é justamente o professor Francisco Sabarreto. Ele é historiador e é doutor em sociologia e é professor do Departamento de Antropologia da UFPE, e tem uma relação muito grande com essa discussão de cultura, política, de pós-colonialidade, maneiras de pensar a partir de nós mesmos e não apenas com referências ao pensamento importado.
E quem quiser participar do evento precisa se inscrever. A inscrição é gratuita. No dia do evento vai ter inscrição também? Vai ter inscrição também. Tem um link de inscrição no Facebook, mas quem quiser chegar de última hora também vai poder se inscrever, com certeza. A casa é aberta para todos. Então, já estamos, infelizmente, chegando ao final do programa. Eu queria agradecer muitíssimo a sua participação, professora. Se a senhora quiser fazer algum comentário final, chamar o pessoal para o evento amanhã, frisar, né, o evento amanhã, pode estar com espaço aqui para falar. Eu que agradeço. É muito importante para nós, lá no Instituto Futuro, esse espaço que vocês abriram para a gente. O Instituto Futuro tem uma preocupação muito grande em estar sempre relacionando as ciências com as humanidades, com essa preocupação muito ética, né, que é muito fundamental. Na verdade, é um diálogo que é pouco praticado nas universidades, de uma maneira geral, essa junção entre ciência e humanidades. E é muito importante a participação das pessoas. A gente tem tentado filmar para que isso fique no nosso... a gente tem um blog que no Facebook tem o endereço, e, logicamente, fica à disposição de todo mundo, mas é muito importante a presença de todos, né, para que a gente possa discutir, porque é o futuro da profissão das pessoas, é o futuro da vida das pessoas que está em jogo. É o futuro de todos nós, né? Isso. É isso, professora. Muito obrigado novamente, muitíssimo, por ter aceito o convite da gente. Esse programa teve a apresentação de Roberto Peixoto. Na produção, Roberto Peixoto e Henrique Jonatas. Nos trabalhos técnicos, Amanda Mendes e Catarina Polônio. Uma boa tarde a todos e até a próxima. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ouvir José Batista, professor da UFPE e membro da Cátedra Paulo Freire. Ele fala sobre o pensamento freiriano na educação. Paulo Freire, uma pessoa do campo da educação, mas ele sempre pensou a educação em relação com a sociedade. E ele deu muita ênfase ao debate político da educação, não considerando a política partidária ou mesmo eleitoreira, mas a política com P maiúsculo, portanto, a política, aquela arte de construir as relações no interior de uma sociedade. Todo o empenho dele, toda a inteligência dele foi movida no sentido de fazer valer esse princípio, né, de que a educação deveria servir, antes de tudo, à sociedade, em especial aos oprimidos da sociedade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Aqui é mais uma vez a professora Cristina Teixeira falando com vocês sobre a programação do 2º GED, né, a Jornada de Estudos do Documentário. Essa jornada está acontecendo durante toda essa semana, de 26 a 29 de março, no CAC, no Centro de Artes e Comunicação, e no CE, no Centro de Educação. E hoje eu queria falar da programação da quarta-feira, do dia 27 de março. Então, a gente começa o GED com um minicurso intitulado A Entrevista no Documentário, do Arrefecimento à Reabilitação. Esse minicurso vai de 9 às 12 horas, lá no mini auditório 1 do CAC. E à tarde, às 13h30, a gente continua com a programação com uma mesa intitulada Narrativas Documentais em Primeira Pessoa, coordenada pelo professor Laércio Rodrigues, e tem mais 3 participantes, né? Angelita Bogado, da UFBA, Breno Alvarenga, da UFPE, e Beatriz Colucci, da Universidade Federal de Sergipe. Aí depois tem mais uma mesa, na quarta-feira à tarde, às 16 horas, de 16 às 18, chamada A Modernidade do Documentário, com a coordenação do professor Fernando Veller e com a participação de Meire Oliveira, da USP, Arthur Lira, da UFPE, e Cid Vasconcelos, também da UFPE. E para finalizar o dia, nada melhor do que um filme, né, um filme documentário para a gente discutir, e a gente vai exibir Soldados do Araguaia, com direção de Belisário França. Então, vocês estão todos convidados para participar. O evento é gratuito, então venham e cheguem junto e venham discutir esse tema tão bacana que é o documentário. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. A Rádio Paulo Freire apresenta Repórter Aprendiz.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Eu sou Henrique Jonatas, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês ao vivo nessa quarta-feira, dia 27 de março de 2019, com mais uma edição do programa Repórter Aprendiz. Você pode acompanhar o nosso programa pelo streaming da nossa página do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire para nos encontrar e poder nos assistir pela web. Interaja com a gente usando nossas redes sociais. Além do Facebook, estamos no Instagram, Twitter e YouTube. No Repórter Aprendiz de hoje, vamos abordar o tema de saúde mental. Você se preocupa com isso? A saúde bucal, principalmente na questão dos dentes, pode ser uma ferramenta útil para melhorar a qualidade de vida, elevando a autoestima e a qualidade da mastigação. Para falar mais sobre a saúde bucal, nós contamos com a presença do professor adjunto do curso de Graduação em Saúde Coletiva da UFPE e doutor em Ciências da Saúde, o professor Edson Lucena. Boa tarde, professor. Obrigado por ter achado um tempinho aqui para a gente. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente agradece ao convite. É sempre um prazer estar participando da rádio e estar sempre discutindo assuntos importantes do campo da saúde pública. No caso, hoje é a saúde bucal. Sim. Desde o ano 2000, a odontologia passou a participar do programa da saúde da família. Com essa ação, o governo federal visou facilitar o acesso da população aos profissionais da saúde bucal. Professor, qual a importância do acesso aos dentistas pelo SUS, o Sistema Único e Público de Saúde? Tá. Legal, acho que isso é uma contextualização importante que a gente precisa fazer quando vai discutir a saúde bucal no âmbito da saúde pública. Porque os governantes, quando decidiram investir na atenção básica, e aí em 94, quando investiram na estratégia de saúde da família, até então implantada como programa de saúde da família, a saúde bucal não era incluída. Então, em 2000, mais ou menos 2000, 2001, fazendo esse resgate de uma dívida histórica, inicia-se a incorporação do dentista na atenção básica. E aí, qual a importância disso? Porque a atenção básica, entendendo como a porta de entrada para os usuários, aquele que está mais próximo da população, aquele que está no território, que é a forma da gente capilarizar os serviços de saúde nas populações, a odontologia até demorou para ser incorporada. Sendo que quando a gente olha em 2001, ela ainda tem uma inserção muito frágil. Então, a partir de 2003, é quando de fato a saúde bucal passa a ser prioridade dentro do SUS, onde algumas barreiras de implantação foram quebradas e a gente logo percebe que no primeiro ano a quantidade de equipes que foram implantadas, o recurso, na época o ministro da Saúde, o pernambucano Humberto Costa, então foram extremamente importantes para que a saúde bucal ela alcançasse esse espaço e a população de fato pudesse ter acesso ao cuidado odontológico, o cuidado com a saúde bucal. Sim, a inclusão da odontologia no programa de saúde da família funcionou? As pessoas podem tratar da sua saúde bucal pelo SUS? Sim. Então, essa não é uma boa pergunta de pesquisa, né? Mas os resultados são importantes. Várias pesquisas têm demonstrado que a incorporação do dentista aumentou o acesso, melhorou os serviços, ampliou a oferta de serviços para a população, sendo que não basta só isso. Por isso, não bastou só incorporar o dentista na atenção básica, o programa, a estratégia de saúde da família. Porque, além disso, era importante também criar toda uma rede. Por isso que a política, quando foi lançada em 2003, a primeira política nacional de saúde bucal, associada aos princípios do SUS, o Brasil Sorridente, ela faz esse resgate. Além de potencializar a implantação na atenção básica, ela cria toda uma outra rede de serviços que permite com que o cuidado em saúde bucal ele seja efetivo, ele seja integral. Então, assim, foi importante
a implantação, a incorporação do dentista na atenção básica, mas por si só isso não resolve. E aí o Brasil Sorridente, quando cria os centros de especialidades odontológicas, o atendimento em ambiente hospitalar, quando ele cria uma outra frente, que é a inserção do flúor, né, no sistema de tratamento de água, isso tudo dá um suporte, né, oferta para a população possibilidades de melhorar o acesso à saúde bucal e não restritamente à atenção básica, né? Sim, como é que funciona esse serviço da odontologia no SUS? Como é que as pessoas podem ter acesso? Tá. Então, hoje no Brasil, a gente tem em torno um pouco mais de 25 mil equipes implantadas, né? Então, são 25 mil dentistas espalhados no Brasil, aonde, nos postos de saúde, onde os usuários eles devem procurar as unidades básicas de saúde e, para ter o acesso ao dentista, a primeira consulta, que é onde de fato o dentista vai avaliar a condição, vai ver a necessidade daquele usuário, daquela pessoa, onde vai traçar um plano de tratamento, onde vai realizar uma série de cuidados e, tendo necessidade, ele encaminha para uma atenção especializada, sendo que uma boa parte da necessidade da população, da necessidade clínica, ela consegue ser absorvida na atenção básica, né? Então, é isso. A população precisa saber que dentista também faz parte do SUS e que ele tem total direito de acessar a esse cuidado. Sim. O Ministério da Saúde se reuniu com representantes do Conselho Federal de Odontologia no mês passado para debater políticas públicas de saúde multiprofissional no SUS. Entre os assuntos em pauta, esteve a ampliação da participação dos profissionais odontólogos em equipes de saúde pública, para suprir a demanda da atenção primária, especialmente em locais de difícil acesso e extrema pobreza. Professor, o que seria essa atenção primária? Então, acho que, pegando um parênteses aí, eu acho que esse encontro do Conselho Federal foi importante, porque, só para você ter ideia, Henrique, o Ministério da Saúde, a área de saúde bucal, desde janeiro, está sem coordenação. E qual o problema disso? O problema é que não tem alguém que esteja à frente para voltar ao protagonismo que a saúde bucal sempre teve, né? Então, se não tem ninguém na direção, quem que vai tocar essa política? E aí o Conselho Federal esteve lá presente, e uma das pautas era essa necessidade de ter alguém no Ministério da Saúde que responda pela saúde bucal, para que esses avanços, para que essas conquistas que foram duramente alcançadas não se perca, né? Para que o investimento na saúde bucal não diminua. Então, assim, foi uma pauta importante. Sim. Em relação a essa outra questão da ampliação do acesso na atenção primária, de fato, a cobertura de saúde bucal hoje em dia ela é menos de 50% na estratégia de saúde da família. Então, esses postos de saúde, essas unidades básicas de saúde, é onde a população tem acesso, mas mesmo assim, a quantidade que se tem no Brasil, ela ainda tem uma capacidade de cobrir em torno de 50% da população. Então a gente percebe uma grande quantidade. E há uma grande concentração dessas equipes em grandes centros. Então esse pleito de se distribuir de forma mais equânime esse acesso, essas equipes, é extremamente importante, porque as populações mais distantes, as populações mais vulneráveis, que são as que mais necessitam, muitas vezes ela não consegue ter acesso por falta desse dentista. E aí o Ministério também ela tem uma grande dívida, porque ela precisa ter mais incentivos do ponto de vista, especialmente falando, financeiro, para que incentive os gestores a implantar o dentista, né, para implantar a equipe de saúde bucal, para incorporar o dentista na atenção básica. Professor, o Brasil possui mais de 300 mil dentistas. É um dos países com o maior número de odontólogos no mundo. Entretanto, mais de 50% de todos esses profissionais estão concentrados em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quais as consequências de uma concentração desses profissionais nesses 3 estados brasileiros? Acho que é interessante, e eu faço um resgate,
um lembrete que o Brasil, isso o ministro Padilha falava muito, é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu o desafio de ter um sistema gratuito, universal e público, né? E a odontologia se enquadra nisso. Então, assim, a gente tem um país com mais de 200 milhões de habitantes e que, segundo a nossa Constituição, eles têm direito à saúde. E aí, se a gente pensa a saúde bucal integrada à saúde de forma geral, então eles também têm esse direito. Existe, de fato, uma grande concentração das instituições formadoras nesses 3 grandes centros que você citou, e aí também uma grande concentração dos cirurgiões dentistas. Quando a gente olha a pesquisa que avalia a condição de saúde bucal do Brasil, a última foi realizada em 2010, e que o Brasil vinha no histórico a cada 10 anos, então esse ano está devendo, até agora a gente não vê nenhuma movimentação concreta para a realização, mas então em relação a de 2010, a gente percebe que não são essas regiões que têm uma grande concentração de dentistas onde tem as piores condições de saúde bucal, né? Então é extremamente importante o Ministério da Saúde ter uma política de capilarizar, né, de distribuir de forma mais equânime os cirurgiões dentistas na atenção básica. Muito bem, são 12 horas e 42 minutos. Siga na Paulo Freire AM. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. De segunda a sexta, ao meio-dia, a Rádio Paulo Freire transmite em caráter experimental. Toda segunda tem Descomplicadados, caderno de cinema e roda de conversa. Terça tem Cuscuz com Quê? E sessão Kids. Quarta, Repórter Aprendiz e Saúde é o tema. Quinta, Codinome Resistência. E sexta, Ecoideia. Em breve, estreia a programação com os projetos selecionados em nossa chamada pública. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Vamos ouvir o depoimento de José Mário Ostregésilo. Ele fala sobre a Rádio Universitária Paulo Freire, do seu surgimento e ressurgimento. A Rádio AM foi a primeira emissora criada pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, essa origem é uma origem muito forte, porque eram professores, não é, que lidavam com a produção, uma produção de qualidade de uma rádio educativa, e entre eles o internacionalmente conhecido professor Paulo Freire, com quem eu tive a oportunidade de conviver. Pessoa maravilhosa e que tinha um método de alfabetização revolucionário que foi desenvolvido e aplicado em muitos países do mundo. Além da programação efetivamente educativa, focada na questão educacional, numa educação amplo senso, falar de cinema, falar de música, falar da cultura pernambucana. A rádio volta com a característica da sua história, da sua origem. Uma rádio feita pelos professores, feita pelos alunos e feita também pela sociedade civil. De modo que a denominação Rádio Paulo Freire é justíssima. E eu vejo um sonho realizado. Eu me sinto muito feliz e até muito emocionado com a volta dessa rádio, da forma como ela está voltando. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Estamos de volta ao vivo na Universitária Paulo Freire. Comigo está o doutor e professor da UFPE, Edson Lucena, e estamos discutindo questões sobre a saúde bucal. Professor, a gente já discutiu, né, sobre a questão do atendimento público, mas agora eu gostaria que a gente falasse mais sobre a questão da saúde bucal no dia a dia das pessoas, né? Quais os problemas mais comuns que a população pode sentir? Tá. Então, Henrique, as pesquisas têm mostrado que os principais problemas de saúde bucal, em especial, tem a cárie dentária e a falta de acesso. Né, então, de acesso às ações de serviço de saúde bucal. A cárie dentária, daí a gente vê os desdobramentos disso, como a dor de dente, a perda dentária. Sim. Então, até 2003, o Brasil era considerado o país dos desdentados. Né? Então, tem reportagens da Folha de São Paulo, enfim, que mostrava
isso. E aí o Brasil Sorridente, quando foi lançado em 2003, ele tinha muito essa característica, né, de mudar esse cenário do Brasil. Mas uma outra coisa que eu queria destacar é que assim, esses principais problemas, na cárie dentária, a falta de serviço, ele não é igual para todo mundo, né? Existe uma disparidade social enorme em relação a isso. Então, os padrões de doenças, a forma de utilização de serviço não é o mesmo, não é igual dentro da população. Então, aqueles com maior risco social, que deveriam ser os que devem acessar mais o serviço, por exemplo, são os que acessam menos, né? Então, existe uma desigualdade aí que tem relação direta com a condição social das pessoas, né? Só para você ter ideia, um outro dado acho que interessante de 2010 dessa pesquisa nacional, 54%, quase 55% dos adultos de 35 a 44 anos, eles têm algum impacto na sua vida diária causada por problema de saúde bucal. Então, imagina uma população nessa faixa etária, que é altamente produtiva, que tem problema ao comer, ao dormir, para estudar, para trabalhar, fazer práticas de esporte. Então, esse tipo de problema vai impactar diretamente na condição de vida, na produtividade. Então, por isso que a gente discute a saúde bucal como qualidade de vida. Sim, até a própria respiração também, né? Sim. Pode ser afetada. E como é que a gente pode prevenir as doenças dentro da saúde bucal? Como é que a gente pode prevenir essas complicações? Então, tem algumas ações que são do campo individual, mas tem algumas ações que são do campo coletivo, né? Do campo individual, a gente precisa manter uma boa higiene, uma boa alimentação, uma escovação adequada, enfim, com pasta, com creme dental fluoretado, né? Então, a questão do fio dental, né? Toda essa parte odontológica. Mas não basta só isso. Também precisa uma ação coletiva, né? Precisa uma ação do Estado, como, por exemplo, fluoretação das águas de abastecimento público. Aqui em Pernambuco está devendo, por exemplo, essa fluoretação das águas. Da época, quando eu estava no Ministério, houve a descentralização do recurso, e aí até hoje, de fato, não se conseguiu colocar isso. E o que seria isso, esse flúor na água? Qual a importância? Seria a forma mais ampla de se prevenir cárie. Então, e aí o Brasil, desde 64, tem uma lei que diz que é obrigado que os sistemas públicos de abastecimento de água tenham flúor como um maior método de prevenção. E aí vários estados, logicamente, ainda não cumpriram com essa obrigação. Então, esse seria uma outra forma da gente ajudar, né, a população para que não tenha os problemas de saúde bucal. E aí as atividades que essas equipes promovem, ações de promoção de saúde que não especificamente seja só odontológico, né, só voltado para o dente, mas que tem impacto na condição de saúde bucal. Então, uma boa alimentação, a condição de saúde bucal está diretamente relacionada com a educação, com a alimentação, com a educação, enfim. Então, os determinantes para a saúde bucal, eles seguem os da saúde em geral. Então, a gente tem que enfrentar todos esses determinantes para que se tenha uma boa qualidade de saúde bucal. Muito bem. E com que regularidade devemos ir ao dentista? Isso é uma questão que é bem discutida, mas uma coisa que é clara: todo mundo não precisa da mesma regularidade. Pessoas precisam menos, pessoas precisam mais. A odontologia, ela é permeada por questões de mercado, e aí que muitas vezes tendenciam para que a gente tenha uma maior frequência, muitas vezes com viés mercantil, né?
Mas tá, então qual é a minha orientação? Vai depender de cada situação. Tem pessoas que vai precisar ir a cada mês, a cada 15 dias, outras a cada 6 meses, outras a cada ano. Então, é importante ter o acompanhamento do cirurgião dentista, mas que isso seja decidido pelo cirurgião dentista, a frequência, a necessidade de uma consulta. Muito bem, e o Observatório de Saúde Bucal da UFPE promove agora, no dia 1 de abril, segunda-feira, às 12 horas, o seminário Saúde Bucal Coletiva, o desafio da relação academia e serviço, a transformação da realidade. Como vai ser esse seminário de saúde bucal coletiva? Agendado agora para a próxima segunda-feira já, né? Isso. Conta pra gente. Então, legal. Esse seminário faz parte da atividade do grupo Geste Bucal, que ele é coordenado pelo professor Paulo Góes e pela professora Nilcema. Então, só para a gente ter ideia do que esse grupo... Esse é um grupo de pesquisa que ele oferece expertise em gestão, avaliação, monitoramento de serviço, e ele usa esses conhecimentos científicos para solucionar problemas de saúde pública, com ênfase em saúde bucal. Então, esse observatório ele se reúne no Laboratório de Gestão da Informação em Saúde Bucal, no Departamento de Odontologia, e aí esse observatório ele realiza atividades de pesquisa, de extensão, de ensino, voltados para a área de gestão no SUS, para a área de tecnologia, para a área de vigilância, planejamento, avaliação, monitoramento. E aí, a cada semestre, a gente inicia as nossas atividades discutindo, trazendo um tema central, que aí a gente vai fazer, embora tenha começado algumas atividades, mas a gente vai fazer a grande abertura no dia 1º, com a participação do professor Paulo Góes, onde a gente vai contar com a presença de estudantes, professores, profissionais da rede, gestores. É sempre um espaço importante de aproximação com os gestores, né, com quem trabalha diretamente no SUS. E qualquer pessoa pode participar do seminário? Isso, é aberto, então qualquer pessoa pode participar, é sempre bem-vindo, porque é um grupo de pesquisa onde a gente agrega diversos saberes e que, logicamente, para a qualidade do trabalho desenvolvido, quanto mais pessoas interessadas querendo trabalhar, está sempre de porta aberta. Já para a gente caminhando aqui para um final, como as pessoas podem ter acesso ao Observatório de Saúde Bucal da UFPE? Como é que as pessoas podem conversar com vocês? Tá, então a gente tem esse grupo, né, que compõe o Geste Bucal. Ele desenvolve a atividade do observatório, ele desenvolve uma atividade com o centro colaborador, que a gente chama, que no ano de 2006 o Ministério da Saúde elencou algumas universidades para ser o centro colaborador de vigilância do Ministério da Saúde. E aqui a Universidade Federal de Pernambuco é uma das. E aí esse centro colaborador daqui de Pernambuco é responsável por realizar estudos da área de saúde bucal, em especial na média complexidade, na atenção especializada. E aí esse centro colaborador é o que a gente tem o site, né, ufpe.br/secol, e através desse site a população é possível acessar todas as atividades do observatório. Esse centro colaborador hoje em dia é responsável por fazer uma avaliação nível nacional, coordena uma pesquisa em nível nacional onde avalia todos os centros de especialidades odontológicas. Então esses outros trabalhos que o centro colaborador também desenvolve, é possível nossas publicações, está tudo lá, www.ufpe.br/secol. Muito bem, professor, muito obrigado por ter aceitado vir aqui. Foi muito bom tê-lo aqui conosco nesse início de tarde. Agradeço mais uma vez o convite e esperamos umas próximas. Com certeza. Logo após o intervalo, você fica com a participação da doutora Cíntia Junqueira e a dentista cirurgiã Samara Sandrelli. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio pública da UFPE. Aqui é mais uma vez a professora Cristina Teixeira falando com vocês sobre a programação do segundo GED, né, a Jornada de Estudos do Documentário. Essa jornada está acontecendo durante toda essa semana, de 26 a 29 de março, no CAC, no Centro de Artes e Comunicação, e no CE, no Centro de Educação. E hoje eu queria falar da programação
da quarta-feira, do dia 27 de março. Então, a gente começa o GED com um minicurso intitulado A Entrevista no Documentário, do Arrefecimento à Reabilitação. Esse minicurso vai de 9 às 12 horas, lá no mini auditório 1 do CAC. E à tarde, às 13h30, a gente continua com a programação com uma mesa intitulada Narrativas Documentais em Primeira Pessoa, coordenada pelo professor Laércio Rodrigues, e tem mais 3 participantes, né? Angelita Bogado, da UFBA, Breno Alvarenga, da UFPE, e Beatriz Colucci, da Universidade Federal de Sergipe. Aí depois tem mais uma mesa, na quarta-feira à tarde, às 16 horas, de 16 às 18, chamada A Modernidade do Documentário, com a coordenação do professor Fernando Veller e com a participação de Meire Oliveira, da USP, Arthur Lira, da UFPE, e Cid Vasconcelos, também da UFPE. E para finalizar o dia, nada melhor do que um filme, né, um filme documentário para a gente discutir, e a gente vai exibir Soldados do Araguaia, com direção de Belisário França. Então, vocês estão todos convidados para participar. O evento é gratuito, então venham e cheguem junto e venham discutir esse tema tão bacana que é o documentário. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta e no Repórter Aprendiz de hoje estamos abordando o tema da saúde bucal. Você se preocupa com isso? A saúde bucal, principalmente na questão dos dentes, pode ser uma ferramenta útil para melhorar a qualidade de vida, elevando a autoestima e a qualidade da mastigação. O assunto dos cuidados com a saúde dos dentes ainda é algo relativamente novo, pelo menos para grande parte da população brasileira, já que no nosso país 16 milhões de pessoas vivem sem nenhum dos seus dentes. A perda total da segunda dentição ocorre em cerca de 40% das pessoas com mais de 60 anos. Contudo, perder os dentes não é um problema exclusivo para as pessoas de idades mais elevadas. No total, 39 milhões de brasileiros e brasileiras usam próteses dentárias, sendo que uma pessoa em cada 5 tem menos de 45 anos. Os dados são do estudo Percepções Latino-Americanas sobre Perda de Dentes e Autoconfiança, feita pela Edelman Insights. A pesquisa, que ouviu 600 latino-americanos, entre eles 151 brasileiros, constatou que perder os dentes é o segundo fator que mais prejudica a qualidade de vida de pessoas entre 45 e 70 anos. Para entender melhor as consequências da perda dos dentes, o Repórter Aprendiz consulta a doutora Samara Sandrelli, lá de Surubim, que comenta com exclusividade para a Rádio Universitária Paulo Freire. Apesar de ter uma grande demanda de dentistas e o dentista brasileiro ser considerado um dos 3 melhores do mundo, o Brasil continua sendo um país de desdentados. A ausência de dente não causa danos apenas estéticos e emocionais, mas também funcionais, como perda óssea, redução da capacidade de mastigação, de absorção de nutrientes. Por quê? Porque o alimento não é digerido corretamente na boca, devido a uma mastigação incorreta. E isso pode ocasionar uma irritação no estômago, o aparecimento de doenças, problemas de oclusão e inúmeros outros danos dentários, musculares e articulares. Como falei, além da questão da aparência, a ausência da carga dentária também causa problemas no sistema digestório. A digestão começa pela boca, não é isso? E é lá que se tem os dentes que irão diminuir o tamanho dos alimentos. E a saliva que também ajuda no início desse processo. Na ausência dos dentes, a pessoa não consegue fazer isso e a comida chega praticamente inteira no estômago, que pode acarretar, em alguns casos, dores, gastrite e dificuldade de absorção de algumas vitaminas. Uma outra consequência da ausência dos dentes é a perda óssea. Por considerar que a estrutura que suportava o dente perdido já não é mais necessária, o corpo inicia um processo natural de reabsorção, que é a diminuição do osso. E é por conta dele que algumas pessoas necessitam recorrer ao enxerto ósseo quando eles optam por um implante dentário. As queixas quanto a dores de cabeça, ouvidos, tonturas e até alterações posturais em decorrência de problemas dentários, musculares e articulares da face costumam ser comuns em casos de ausências de dentes. Então a gente vê, né, que é uma consequência muito ruim ter perda dentária. Causa problema também, no caso, muito grande na mastigação. E muitas vezes o diagnóstico só obtido depois de muitas visitas ao dentista.
pois poucas pessoas relacionam esses sintomas a problemas de saúde bucal, acham que são outras doenças. Já que a perda dos dentes é uma realidade para milhões de brasileiros e brasileiras, a cirurgiã dentista Samara Sandrelli nos conta como preservar os nossos dentes por toda a vida. Muitas pessoas acreditam que a queda dos dentes permanentes é algo natural conforme vamos envelhecendo, ou seja, eu vou ficar velho e todos os meus dentes vão cair, vou ter que usar prótese de todo jeito e não vou mais cuidar dos dentes. Mas a verdade é que essa situação não está relacionada ao avanço da idade, mas sim a problemas bucais e que muitas vezes são simples de serem evitados. Tudo começa com uma simples infecção da gengiva, que a gente chama de gengivite, que é a inflamação da gengiva por conta do acúmulo de placa bacteriana devido a uma má escovação e a falta de fio dental, podendo haver sangramento e às vezes dor e principalmente causa um mau hálito. Quando essa placa ela não é retirada corretamente por meio da escovação e uso do fio dental, ela se transforma em tártaro, que seria a placa calcificada, a sujeira que fica no dente que se calcifica, que são aquelas bactérias que ficam endurecidas no dente e não saem com a escovação. Então, não adianta você escovar, usar com muita força, que é esse tártaro, ele não vai sair, só sai, como a gente chama, com a limpeza no dentista. E então, no caso, esse tártaro vai formar as bolsas periodontais, que é quando a gengiva ela fica flácida devido a essas bactérias que elas penetram profundamente no dente e essa gengiva ela fica, no caso, inchada, vermelha, sangra bastante, certo? Essas bactérias vão começar a se formar entre o dente afetado e a gengiva, que acumulando essas bactérias nocivas em volta do dente. Sem o tratamento correto, a doença ela continua avançando, transformando em o que chamamos de periodontite, que é a principal responsável pela perda dos dentes e que afeta a gengiva e o osso de suporte dos dentes, certo? Conforme essa doença ela avança, sem um tratamento correto, que é o dentista que vai avaliar, o paciente ele passa a sofrer uma perda óssea, deixando os dentes amolecidos o que pode levar à queda. Essa queda ela pode ser evitada, então, com atitudes simples, que seria com uma boa higienização, o uso correto do fio dental e a escova e visitar um dentista a cada 6 meses. Lembrando que a perda de dente não é algo natural e é possível mantê-los a vida toda, desde que faça esse trabalho de prevenção. A cirurgiã dentista Samara Sandrelli também comenta a importância da relação da odontologia com o SUS, o Serviço Único de Saúde. Desde o ano 2000, vários profissionais da saúde bucal passaram a atuar no programa da saúde da família, para facilitar o acesso da população aos profissionais especializados da odontologia. A implantação da estratégia de saúde da família modificou a formação de atuação da odontologia tradicional. O cirurgião dentista que atua no setor público exerce atividades como planejamento de ações e serviços, interação comunitária, educação em saúde e atividades de atenção à saúde de um modo geral, trabalhando em escolas públicas, como dando palestras, aplicação de flúor, ensinando escovação, e atua em centros de saúde, estratégia de saúde da família e unidade móvel, que é chamada de ônibus odontológico, realizando procedimentos clínicos, como restaurações, extrações, limpezas, e ele atua na promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e família de um modo integral. Então, o dentista ele vai atuar na saúde do indivíduo como um todo, desde a prevenção até a resolução de casos, fazendo também atendimento domiciliares para aqueles pacientes que são incapacitados de irem a um posto de saúde. Existem vários problemas em torno das complicações da saúde bucal. A dentista Samara Sandrelli nos diz que a grande parte desses problemas é resultado da má higienização bucal. A melhor forma de combate às complicações bucais se dá pela educação da população através da informação. Por isso, nós da Rádio Paulo Freire estamos trazendo esse assunto para vocês. Vamos ouvir a Samara Sandrelli?
maioria dos problemas bucais são consequências de uma má higienização. Cárie, gengivite, como eu falei, que é a inflamação da gengiva devido a uma má escovação, o tártaro, que seria o acúmulo de bactérias calcificadas, e o mau hálito, são os 4 problemas de saúde bucais mais comuns. A informação, ela é uma das principais aliadas para manter os pacientes longe dos problemas bucais. Ou seja, sempre estar atento, atualizado, fazer perguntas ao seu dentista sobre aquilo que você tem dúvida. Não é preciso ter vergonha nenhum, certo? Vergonha ter de não cuidar da saúde. Como é que a gente pode prevenir? Fazendo a higiene bucal completa, que inclui a escovação dental no mínimo 3 vezes ao dia, com creme dental com flúor, o uso do fio dental corretamente e não esquecer de escovar a língua e as bochechas, que acumulam também alimentos causando o mau hálito. Principalmente também é recomendável você visitar o dentista a cada 6 meses para fazer uma avaliação, porque a cárie, por exemplo, é uma doença que começa inicialmente silenciosa e se for tratada inicialmente não há dor alguma. Então, somente o profissional poderá identificar e ajudar na resolução de algum problema. Você possui medo de ir ao dentista? Conhece alguém que tenha? O medo de ir ao profissional de saúde bucal parece ser algo comum entre algumas pessoas. O nome desse pavor se chama odontofobia. Esse medo se dá pelo barulho dos equipamentos ou pelas injeções e anestesias. Além desses fatores, os traumas de algumas pessoas com procedimentos odontológicos mais invasivos de alguns anos atrás podem afastar e construir a odontofobia. Entretanto, é importante frisar que hoje os tratamentos são feitos com mais tecnologia e conforto. Quem nos fala mais sobre o medo de ir ao dentista é a cirurgiã Samara Sandrelli. Para vencer o medo, a gente tem que enfrentar ele, não é mesmo? Então, assim, uma boa conversa, explicação dos procedimentos antes de realizá-los, explicar quais são as sensações que possam ocorrer, passar segurança para o paciente é essencial para se ter uma boa experiência no dentista. A fobia tem mais a ver com o ambiente onde o paciente chega, das pessoas com que ele convive, muitas vezes do que é dito para ele, além das experiências que o paciente venha a ter ou até ter tido no dentista. O medo do dentista também pode estar ligado ao tipo de procedimento que o paciente precisa fazer. Não quer dizer que um determinado procedimento que ele fez, passou por uma experiência ruim, vai acontecer com outro dentista da mesma maneira. Todo procedimento é diferente, mesmo que seja em um dente parecido, mesmo que tenha tido problemas parecidos, tudo é diferente, nada é igual. Para crianças, é recomendável que seja criado o hábito de levar os pequenininhos ao dentista desde cedo, para que acostume e veja que não há mal algum. A interação dos pais com a criança também faz com que ela se sinta confortável e confie no dentista. É importante também a relação dentista, pais e filhos. Os filhos, eles veem como o pai se relaciona com o dentista e isso cria uma confiança, vendo que o dentista é uma boa pessoa, que quer cuidar da saúde. Manter uma relação de confiança entre paciente e profissional é um excelente caminho para contornar a situação de fobia. Você já ouviu falar em lentes de contato para os dentes? O tratamento ortodôntico voltado principalmente para a estética tem se tornado comum entre pessoas que podem pagar por esse tratamento. Mas será que colar peças que cobrem os dentes podem trazer complicações para a saúde dos pacientes? Se você também tem essa dúvida, usa as lentes para os dentes ou está pensando em colocar, ouça o recado da doutora em ortodontia pela Faculdade de Odontologia de Bauru, Cíntia Junqueira. Doutora Cíntia, está se tornando cada vez mais frequente entre as pessoas que podem pagar por esse tratamento o uso de lentes de contato nos dentes. O que são as lentes de contato para os dentes? Esse procedimento pode trazer complicações para a saúde bucal? Muito bem, vamos lá. O que são as lentes de contato? As lentes de contato são como se fossem capinhas para os dentes. Não é à toa que elas levam esse nome. Elas levam esse nome porque elas são muito, muito finas. Elas são projetadas para serem muito, muito finas. Uma capinha feita de um material específico para dar justamente a estética
que aquele paciente não tem. Ou seja, prover uma aparência de dentes alinhados, com uma anatomia, ou seja, com uma forma legal, com uma cor legal. Só que e ela funciona muito bem quando bem indicado, quando segue esses critérios que eu tô te falando. E um dos critérios também é um mínimo de desgaste. O desgaste é mínimo mesmo, só para que ela tenha a durabilidade, ela tenha as características que ela precisa ter e tudo mais. Então, os dentes têm que estar razoavelmente alinhados, não pode ter apinhamento. Porque se tiver um apinhamento severo, esse desgaste teria que ser muito grande. E aí que entram as complicações que foram perguntadas. É claro que, como toda febre, o pessoal começa a fazer aquilo ali muito e de uma forma assim meio descontrolada. Então, tem gente fazendo lente de contato para paciente que não segue essas características. E aí, é claro que a quantidade de desgaste está sendo grande e isso pode dar sensibilidade nos dentes, pode dar precisar de tratamento de canal no futuro e coroa, e aí são tratamentos cada vez mais invasivos que podem levar, sim, a problemas de saúde bucal. Problemas como necessidade de tratamento de canal que não precisaria ser necessário, até eventualmente a perda do dente. E isso falando de trabalhos que só pecaram nesse aspecto. Se a gente for falar também dos trabalhos que pecam no aspecto da execução, ou seja, trabalhos mal adaptados com excesso, todo excesso de material ele serve para acúmulo de placa, então é óbvio que aquela gengiva ali vai inflamar, pode dar cárie embaixo, e aí são problemas sérios. Então, resumindo a ópera, um procedimento muito legal, muito bom, que pode dar uma estética maravilhosa para muita gente, mas se você tem apinhamento, se você não tem a indicação, você tem que fazer uma ortodontia prévia, ou seja, alinhar esses dentes antes para que você possa conseguir condições mínimas para fazer a lente de contato. E se for para botar aparelho, muitas vezes nem vale a pena fazer a lente de contato, porque se a pessoa tiver dentes bonitos e só estiver buscando estética, a lente não vai resolver, tem que botar aparelho e fica com o aparelho mesmo. Tá certo? E aí nem precisa gastar o dinheiro, fazer o investimento alto, que é o caso das lentes de contato. O tratamento ortodôntico mais conhecido, com certeza, é o do aparelho. Além de tratar a estética, o alinhamento dos dentes, o tratamento ainda trabalha o encaixe da mandíbula e do maxilar, podendo resolver vários problemas nessa articulação. Entretanto, muitas pessoas ainda possuem um medo de usar o aparelho, pois já ouviram falar que o tratamento é doloroso, causa aftas e muitos machucados. A doutora Cíntia Junqueira, que possui um canal no YouTube sobre tratamento ortodôntico, nos responde sobre dor no tratamento. Doutora Cíntia, usar aparelho ortodôntico dói? O que a senhora diria para alguém que está pensando em iniciar um tratamento ortodôntico, mas sente medo de começar? Vamos lá, pessoal, essa é uma pergunta controversa. Vou esclarecer para vocês por quê. Existem vários cuidados que devem ser tomados ao longo do tratamento ortodôntico para que o paciente não sofra, não sinta dor, não sinta incômodo exagerado. Vez por outra, pode ser que ele vá sentir incômodo, sim. Né? Muitas vezes pode ser impossível que a gente controle todos os fatores que possam vir a incomodar. O fator mais simples da gente controlar que pode gerar algum incômodo é o incômodo do próprio aparelho em si. E isso é o maior fator de reclamação. O aparelho entra, ele é uma coisa nova, ele é uma coisa estranha para a boca. Você está acostumado com seus dentes lisinhos, né? Mesmo que esteja apinhado, que esteja desalinhado, a pessoa é totalmente acostumada com aquilo, ela não sente dor, incômodo nenhum. Na hora que entram os brackets, que são aquelas pecinhas que a gente coloca em cada um dos dentes, seja pelo lado de fora, que é o aparelho convencional, seja pelo lado de dentro, que é o aparelho lingual, é óbvio que aquilo ali vai causar uma estranheza, pode fazer afta, pode fazer machucado, tanto na parte externa como na parte interna. Só que existem cuidados para isso. Existe cera ortodôntica, que é uma cerinha que a gente coloca para aquilo ali ficar redondinho, não ficar pontiagudo na língua ou no lábio. Existem mangueirinhas, canudinhos que a gente pode colocar ao redor dos arcos para que eles fiquem macios no contato com a bochecha, com os lábios. A gente tem condição de usar peças mais confortáveis, menos pontiagudas em alguns determinados cantinhos, se os dentes estiverem muito proeminentes, para que aquilo não cause um incômodo grande, como pode acontecer nesse tipo de caso. Então, assim, quem já passou por isso provavelmente se identificou com algum desses fatores aqui que eu falei. Para quem nunca passou,
talvez tenha sido grego, mas o importante é, não só na entrada do aparelho, quando ele ainda é uma coisa estranha, até que o paciente se acostume, como também ao longo do tratamento, na modulação da força que a gente vai usar, todos os passos do tratamento, qualquer um deles, aquilo que pode vir a causar incômodo, tem como a gente controlar, tem como a gente moderar isso. E a gente vai sentindo também isso ao longo das consultas, e aí é que entra o terceiro fator que eu vou falar, que é a variabilidade da sensibilidade de cada um, né? Isso varia de pessoa para pessoa. Então, às vezes o que me incomoda, às vezes não incomoda o outro, o que incomoda muito às vezes não incomoda tanto o outro. Então, tem gente que vira e fala, nossa, pra ele incomoda muito, nossa, doeu muito em mim e tal, como é que você pode falar que não dói? Gozado, os meus pacientes não sofrem tanto. Os que mais sofrem sentem algum incômodo moderado, porque todos esses cuidados são tomados. Então, resumindo a ópera, é um tipo de coisa que pode incomodar sim e muito se esses cuidados não forem tomados. Então, se você está pensando em fazer uso do aparelho ortodôntico, preocupe-se em escolher um dentista, uma clínica em que tudo isso vai ser levado em consideração, porque se não for levado em consideração, realmente pode fazer muita diferença. Tá? Então, 3 fatores. O incômodo que o aparelho pode causar na língua, nos lábios, enfim. Segundo fator, a força ortodôntica, né? A quantidade de força que é feita em cada ativação, muita ou pouca. Então, é óbvio que isso varia para cada caso. E aí o terceiro fator também, a sensibilidade de cada um. Pacientes mais sensíveis a gente tem que pegar bem mais leve. Pacientes que não têm uma sensibilidade tão grande, a gente vai se guiar pelo próprio tratamento ortodôntico em si e as suas necessidades. A dentista Cíntia Junqueira é doutora em ortodontia pela Universidade de São Paulo, a USP. A doutora tem um canal no YouTube sobre tratamentos ortodônticos. Ela também comentou com exclusividade para a Rádio Universitária Paulo Freire sobre os aparelhos de contenção. Após o uso do aparelho fixo, geralmente usa-se o aparelho de contenção para manter os bons resultados já obtidos. Geralmente se usa uma contenção fixa nos dentes de baixo e outra móvel nos de cima. Mas como fica o uso da contenção móvel após o fim do tratamento? Se não usar mais a contenção móvel, os dentes podem voltar ao lugar errado? Essas e outras questões em torno dos aparelhos de contenção são respondidas agora pela doutora Cíntia Junqueira. Doutora Cíntia, por que os aparelhos de contenção geralmente são formados por um fixo e outro móvel? Como fica o uso do móvel após o encerramento do tratamento? Não precisa mais? Vamos lá, pessoal. Esse fixo e outro móvel que você está falando provavelmente trata-se do fixo no arco inferior e do removível no arco superior, né? Por que a gente geralmente segue esse protocolo? E também já aviso que isso pode variar, tá? Isso não é uma coisa fixa, não é uma coisa invariável, tá? Mas, geralmente, a gente coloca o fixo na parte de baixo porque a tendência de apinhamento tardio, ou seja, a tendência daquilo ali entortar mais pra frente é maior. Então, a nossa preocupação é maior. Então, a gente coloca um aparelho fixo que depende menos da colaboração do paciente do que um removível que precisa ser usado, né? Precisa ser lembrado, precisa estar sempre com o paciente. Já o fixo não, o fixo tá ali, a única preocupação que o paciente precisa ter é higienização, né, e as consultas de controle para que aquilo ali sempre permaneça em ordem, nunca quebre, se quebrar já vem consertar, porque realmente é importante para que esses dentes se mantenham alinhados por todo o tempo que o paciente queira que aquilo ali se mantenha alinhado, tá? E aí essa questão do tempo entra na segunda pergunta que você fez, como fica o uso do móvel após o encerramento do tratamento. Então, seja o móvel ou seja o fixo, de baixo ou de cima, porque vamos lembrar que tem casos que a gente coloca o fixo em cima também, tá? Também tem casos que pode ser colocado o removível no inferior, né? Com algumas particularidades, eu não costumo fazer, mas existe a possibilidade da gente fazer. Então, independente de qual seja a forma de contenção que a gente escolheu, a gente está indicando que aquilo ali seja usado o mais próximo possível de 100% do tempo. Ah, mas é para sempre? Olha, eu vou explicar por que é que a gente coloca como se fosse para sempre. Porque uma coisa é
a perda do resultado do tratamento ortodôntico, que a gente chama de recidiva. E essa recidiva ela vai acontecer geralmente de 1 a 2 anos depois que o tratamento acaba. Então, você fez um tratamento, vamos supor, você atingiu lá 100%. Então, quando o paciente volta depois de 1 ano, ele pode ter perdido um pouquinho, tá com 10% a menos, porque um dentezinho entortou, um espacinho abriu. E isso vai acontecer, vai acontecer com todo mundo, em maior ou menor grau. Pode ser que você não perca quase nada, ou pode ser que tenha gente que perca muito. Isso vai variar conforme o uso da contenção, conforme como é que esse tratamento foi atingido, enfim, vários fatores. Mas isso fica ali 1 a 2 anos depois do tratamento. Agora, depois que isso daí passa, não importa se a pessoa tem 20 anos de idade, 30 anos de idade, 40 ou 50, uma hora esses dentes vão ter a tendência a apinhar novamente. Então é por isso que a gente coloca a contenção e deixa lá, principalmente no arco inferior, porque a recidiva do tratamento pode até não acontecer mais do que já aconteceu, né? Já apinhou o que tinha que apinhar, já abriu o espaço que ia abrir e tal, e a contenção já controlou o que tinha que controlar, mas todos nós estamos sujeitos a apinhamento tardio, que é um apinhamento que vai acontecer com todos nós a partir da 3ª década de vida, ou seja, a partir dos 30 anos de idade, a partir dos 20 anos de idade. Então pode ser com 20 e poucos anos de idade que você vai ter esse início do apinhamento tardio, pode ser com 30, com 40. Tem gente que tem dente muito pequenininho, sobra de espaço, aquele monte de espaço, e não acontece nunca, vai acontecer muito tarde. Então, com essas pessoas isso não é uma preocupação muito grande, mas com a grande maioria das pessoas tá? Então, é por isso que a gente recomenda colocar o inferior, a gente coloca e esquece, não tira nunca mais, né? Só se tiver um motivo muito nobre para isso. E o superior, com a tendência de apinhamento é um pouco menor, a gente coloca o removível. Eu recomendo o paciente pelo menos dormir com ele toda noite, o máximo de tempo que puder. Eu sei que isso para o resto da vida pode ser uma coisa impossível para algumas pessoas, mas é o que a gente recomenda para quem quiser manter os dentes alinhados, e quem não quiser, tudo bem, mas em algum momento esses dentes podem vir a apinhar, e aí o paciente vem fazer um novo tratamento para alinhamento dos dentes. Muito bem, atenção pais, mães e responsáveis de crianças. A melhor prevenção de problemas de oclusão, ou seja, do encaixe entre os dentes, pode se dar ainda na infância. A importância do acompanhamento profissional desde os primeiros anos é importante tanto para prevenir a odontofobia, o medo de ir ao dentista, como para trabalhar a saúde bucal. Quem comenta essa questão com exclusividade é a doutora em ortodontia Cíntia Junqueira para a Rádio Universitária Paulo Freire. Doutora Cíntia, para pais e mães cujos filhos estão perdendo a primeira dentição, como evitar problemas de oclusão neste período? Ótima pergunta, vamos lá. Primeiro lugar, higiene muito grande. Controle de dieta, ou seja, evitar açúcar, refrigerante, higiene. Esses são os 2 primeiros grandes cuidados que os pais têm que ter com os filhos. Mas o que é a higiene e a dieta vai ter a ver com a oclusão? Ora, eu explico para vocês. Pode não ter a ver diretamente, mas tem a ver indiretamente, porque esses 2 fatores vão estar diretamente ligados à incidência de cárie e de perda de dentes de leite precocemente. E esses 2 fatores, eles estão diretamente ligados a problemas de oclusão nesse período. Então, resumindo, se uma criança perde dentes precocemente, e mesmo que ela não chegue a perder os dentes de leite por cárie, mas ela perca um pedaço, ou a cárie ficou muito profunda e pegou uma parede inteira daquele dente, os dentes vizinhos começam a se mover e começam a invadir aquele espaço. Aliás, em nós adultos também, qualquer pessoa, se a gente deixar um espaço ali, esse espaço ele vai ser invadido pelos dentes vizinhos. Isso não é de um dia para o outro, isso leva algum tempo, mas nas crianças esse processo é rápido, como tudo nas crianças, né? Então, teve ali uma cárie interproximal, bobeou, passou meses, esse dente vai se movimentar e o vizinho vai invadir o espaço, e aí já está configurada uma situação que pode precisar de aparelho. Se perdeu o dente, então, às vezes o dente vizinho ocupa totalmente o espaço daquele outro, na hora que vem o permanente rompendo ali na dentadura mista, por volta dos 10 anos de idade em diante, por aí. Isso acontece muito com os premolares, fica apinhado, canino superior também. Então essa é a minha primeira dica, tá? A outra dica, pessoal,
que é, na verdade, uma obrigação praticamente, é levar o seu filho em consultas com ortodontistas a partir dos 6, 7 anos de idade no máximo, né? Antes disso, você pode até levar também, mas a gente não faz geralmente intervenção ortodôntica antes dos 5 anos de idade, né? A não ser que seja um caso muito severo para isso, mas de uma maneira geral, 5 anos de idade, claro que isso pode variar um pouquinho para mais ou para menos, mas é uma idade que a criança começa a ter um grau de cooperação bom para o tratamento, um grau de higiene, tal, colaboração com o uso de aparelho. Então, mesmo que tenha um problema, às vezes a gente espera até os 5 anos para poder fazer o tratamento, a menos que seja muito severo, né? Então, e por que eu tô falando para levar? Porque são tantas as coisas que eu poderia falar aqui que não teria como explicar. Então, o ortodontista, ele vai saber identificar, em primeiro lugar, se a criança precisa de uma intervenção naquele momento, se ela é candidata a um problema no futuro, né? E em segundo lugar, se é o caso, né? Se essa criança pode vir a desenvolver, se aquele problema ele pode ser prevenido, ele pode ser remediado, ele pode ser contornado com uma intervenção que a gente chama de interceptativa, né? Ou seja, onde a gente intercepta o problema quando ele está apenas começando, ou com uma ortodontia preventiva, prevenindo o problema. E lembrando também que tem certos problemas que a gente não consegue prevenir, né? Que a criança traz por hereditariedade e não tem como prevenir, a gente só tem como controlar, contornar, remediar, que seria o tratamento ortodôntico corretivo mesmo, e muitas vezes ortopédico, né, na fase do crescimento, e depois seguido de um corretivo quando a criança acaba o crescimento lá na frente. Então, tudo isso, quem vai saber avaliar é um ortodontista especialista, e tem muita coisa envolvida, não daria para explicar, mas levar o seu filho a partir dos 6 anos de idade em consultas periódicas com o ortodontista. Ele vai saber dizer quando voltar, às vezes não vai ser só depois de 1 ano, vai ser depois de 6 meses, 3 meses, vai controlar a troca dos dentes para que tudo ocorra numa boa. Às vezes os tratamentos são feitos em mais de uma fase, então tem a fase 1, depois libera para continuar crescendo, volta para a fase 2. Então o ortodontista é um grande aliado, ele não pode ficar de fora da saúde básica das crianças e dos adolescentes, porque os problemas são muito impactantes e o bem que a ortodontia pode fazer é muito grande. Então, com essas 2 dicas, higiene muito, muito boa enquanto tem dente de leite, obviamente, e depois que for permanente também, sempre, né? E não esqueça que a dieta pode interferir muito nisso, né? Dieta cariogênica, que seria o açúcar, os alimentos ácidos, como refrigerante e tudo que é ácido. Então, controlar isso, e quando ingerir esse tipo de alimento, escovar os dentes em seguida, ter muita preocupação com a higiene, nunca dormir sem escovar os dentes, e as visitas ao ortodontista, como a gente já falou bastante aqui. Muito bem. E para cuidar da sua saúde bucal, procure um bom profissional e trate bem do seu sorriso. Até porque cuidar do próprio corpo não faz mal a ninguém. Quero agradecer imensamente a dentista Samara Sandrelli e a doutora Cíntia Junqueira. Para saber mais, procure pelo Instagram, @DRA Samara Sandrelli, com 2 L's e um Y, e no canal do YouTube da doutora Cíntia Junqueira. Um forte abraço e sigam sorrindo. O Repórter Aprendiz de hoje, especial Saúde Bucal, teve produção e apresentação de Henrique Jonatas, estudante de jornalismo da UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco. Nos trabalhos técnicos, Amanda Mendes, sobre a supervisão de Catarina Apolônio. Para sugerir pautas, procure por Rádio Universitária Paulo Freire nas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. O Repórter Aprendiz está de olho. Obrigado pela companhia e até mais. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Vamos ouvir o depoimento de Hugo Martins. Ele fala sobre o programa Campanha de Alfabetização da Rádio Paulo Freire nos anos 60. Havia um programa na Rádio AM, de 8 horas da noite, era Campanha de Alfabetização, onde os professores faziam parte da equipe de Paulo Freire e entrevistavam as pessoas. E eu acompanhava com um gravadorzinho debaixo do braço e eu gravava tudo. Houve uma vez que foram dar diplomas aos adultos que aprenderam a assinar o seu nome, aprenderam a ler. Era isso o sonho de Paulo Freire, todos aprendessem a ler. Então chegou um senhor, eu acho que ele devia ter uns 70, mais do que isso,
e disse: professor Paulo Freire, eu estou muito emocionado vendo o senhor aqui e eu estou aqui com um papel, uma caneta, eu queria escrever meu nome para o senhor ver que eu aprendi a escrever meu nome. Eu fico emocionado quando digo isso. Então, por não, ele escreveu o nome dele, disse: está vendo, professor? Aprendi a fazer meu nome graças ao senhor. Muito obrigado. Aí eu vi uma lágrima descendo assim, né, de Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Nesta quinta, a Rádio Paulo Freire transmite Codinome Resistência, a partir de meio-dia. Sintonize a AM 820 kHz ou assista ao vivo na nossa página no Facebook. Direto dos estúdios no campus da UFPE, a Rádio Paulo Freire encerra sua emissão em caráter experimental. Seguimos nas redes sociais. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente.